Salve, salve, meus queridíssimos e amadíssimos amigos das redes sociais. Estamos aqui novamente com essa minha carinha de cansado, ó, nariz vermelho, como sempre, gripado. Não é Covid, tá, gente? É uma gripezinha normal. Gente, vim falar com vocês sobre um outro assunto que eu tenho visto ultimamente aí, inclusive assisti um podcast a respeito esses dias, e como advogado eu também já presenciei algumas coisas e que são, assim, muito preocupantes e que estão, assim, muito mais presentes na nossa vida, no cotidiano das famílias aí do que a gente imagina. Eu vou falar sobre estupro de vulneráveis. O que seria isso? Estupro todo mundo sabe o que é, né? A questão da vulnerabilidade está relacionada normalmente à idade, que é até os 14 anos, e das pessoas que têm algum problema que tire delas a possibilidade do consentimento, certo? Então, as pessoas que têm problemas mentais, né? E alguns problemas de comunicação, alguma coisa assim, isso faz com que haja uma diferenciação com relação ao estupro, certo? Então tá, vamos lá. Uma coisa que preocupa muito agora, o estupro de vulnerável, o que é também? O que é o estupro de vulnerável para o Código Penal? É você ter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso com alguém menor de 14 anos ou que tenha algum problema que o torne incapaz, certo? O que a gente tem percebido muito é que muitas vezes as crianças elas se deparam com esse tipo de coisa na infância com pessoas muito próximas. Muitas vezes, assim, um tio, um primo, alguma coisa assim, normalmente de pessoas mais velhas. Assim, a gente tem que pensar duas coisas, né? A gente tem que ter uma preocupação com relação aos nossos filhos e próximos, que são menores de idade. Tanto quando eles estão juntos, porque a molecada também gosta tem uma curiosidade, uma coisa que é natural da idade e que a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa curiosidade de uns que pode não ser de outros, isso pode fazer com que existam alguns traumas nisso tudo, certo? Então tem que existir um problema mesmo entre as crianças juntas, os adolescentes. Quando a gente está com 10, 11, 12 anos, a gente já foi adolescente, criança, a gente sabe que a nossa curiosidade e tal, né? Então sempre muito cuidado com isso, mas o problema maior não mora nesse tipo de lugar, mora nas pessoas mais velhas. Então a gente, principalmente no direito, a gente se depara com situações em que esse tipo de coisa acontece dentro do lar das pessoas próximas, e que a gente nunca imagina que isso possa acontecer. E às vezes também a criança não consegue interpretar se aquilo é realmente um abuso ou não. É muito importante ter uma conversa séria com as crianças a respeito disso, né? Sobre aquela questão do toque, porque às vezes o abuso ele pode ser muito mais abrangente. Ele pode estar numa fala, pode estar num jeito que trata a criança, que se comporta com a criança, de um jeito malicioso, e daí até chegar a questão ao toque, né? Mas também entendendo que qualquer ato libidinoso pode ser uma nudez na frente de uma criança, fazer alguma coisa, né, que seja libidinosa, um ato, mostrar algum vídeo, alguma coisa. Tudo isso tem um caráter muito bem acolhido pelo nosso Código Penal, né? Então, para o Código Penal não faz diferença se existir uma conjunção carnal ou se a pessoa simplesmente passou a mão na criança com essa intenção.
né? Então eu acho que esse vídeo aqui veio muito mais para tentar alertar as pessoas que têm crianças pequenas, que têm, né, que têm seus adolescentes, seus pré-adolescentes no caso, para que tome cuidado com as pessoas que têm à volta, não confie em ninguém, gente, não confie, porque isso muitas vezes vem de onde a gente menos espera. Tá certo, minha galerinha? Então tá, então vim aqui só conversar sobre esse assunto, que é muito complicado, que afeta muito a cabeça das pessoas, que tem muitas, na grande maioria das vezes acontece com as mulheres, mas também já vi casos com homens, com meninos que foram abusados, tanto abusados por outros homens como abusados por mulheres, gente. Gente, a coisa não tá fácil não. A coisa vem de qualquer lugar, pode ser de onde você menos espera. Inclusive, algumas vezes, dentro do próprio... o próprio pai, ou a mãe eu nunca vi, mas o próprio pai a gente já viu esse tipo de coisa, né? Antigamente, então, no Nordeste, você ouve muito sobre essa questão, né? Então eu acho que é importante a gente ficar de olho nas nossas crianças e cuidar para que isso não aconteça com elas, tá certo? Então tá, gente, obrigado aí mais uma vez, um beijão para todos, muita paz para vocês, muita energia positiva e vamos lá, hein? Um abração.